para que nós possamos, Pai, entender aquilo que Tu queres falar para nós. Esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Vamos nos assentar, meus queridos. Olha que interessante, Torre de Babel. Eu acho que talvez na infância você já tenha ouvido essa história que consta na palavra de Deus. Mas é importante entender como a gente chegou a esse momento na história. Vocês lembram muito bem, Adão pecou, não foi isso? E aí se seguiu uma série de consequências negativas à humanidade. E em decorrência disso, a população, os seres humanos foram corrompidos. Eles passaram a praticar maldade, muitas maldades. E aí o que acontece? Deus entra, intervindo na história humana, lançando o dilúvio. Só que existia um homem justo e a sua família sobre a terra, Noé. E Noé constrói a arca através do mandamento de Deus e salva ele e toda a sua família. Após o dilúvio, a humanidade novamente tem uma segunda chance, digamos assim. E essa segunda chance parece que segue um caminho parecido com o anterior. A humanidade, ela começa a crescer, a se multiplicar. E pelo que a gente leu mais ou menos aqui, parece que ela não vai por bons caminhos. Vamos olhar esse texto e, a partir dele, ver o que a gente consegue extrair de princípios e valores para a nossa vida. O que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse texto? É importante que se entenda que a rica palavra de Deus, ela não se esgota. E não é essa pregação que vai esgotar tudo o que tem a se dizer nessa passagem bíblica. Mas cabe a mim, nesse dia, trazer para a igreja amada de Jesus alguns ensinamentos e que a gente possa entender junto o que Deus quer nos dizer através dessa palavra. Certo? Vamos começar. No primeiro versículo, a gente tem: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Olha que interessante, gente. Naquela época não haviam outras línguas, era apenas uma. E uma só maneira de falar. Eu entendo aqui como se fosse um sotaque. Então, tinha uma língua e apenas um sotaque. O que facilitava muito o que? A comunicação entre cada um dos seres humanos. Essa comunicação acontecia de maneira mais fluida, porque só tinha uma maneira de falar, só havia um idioma. Em seguida, o texto nos diz, no versículo 2, os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Olha, os homens naquela época, comumente, eles eram nômades. Andavam por aí, pelas planícies, procurando um melhor lugar para viver. E encontraram essa terra de Sinar. Se você for pesquisar, essa terra de Sinar, hoje, atualmente, ela fica no Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Naquela região, era uma região muito propícia ao cultivo, porque tinha os rios, tinha boa terra, tem até hoje, certo? E ali eles resolveram ficar, se estabelecer num lugar propício para a vida. Faz todo sentido, não faz? Porém, olha só o que eles fazem. Encontrando um lugar bom para viver, eles olham uns para os outros e dizem, como no versículo 3, e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Irmãos, parece, numa primeira lida nesse texto, que Deus quer nos dizer apenas isso. Foi aqui que surgiram as línguas que a gente já conhece hoje, ou pelo menos as mães dessas línguas que a gente conhece hoje. Mas, tá aí, esse trecho que eu acabei de ler, ele poderia ser excluído sem comprometer de forma nenhuma o entendimento, é ou não é? Para que eu quero saber se eles trocaram a pedra pelo tijolo?
queimaram os tijolos. Não faz muito sentido no texto. Então, eu penso que ele não está aí por acaso. Essa troca de pedra por tijolo. Eu excluo a pedra e uso o tijolo. Eu excluo o que é natural e uso uma nova tecnologia, que eram os tijolos queimados, que davam mais força às construções. Eu penso que esse trecho possa ser olhado de uma forma mais espiritual, a partir do que a gente vê no Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Ele diz mais ou menos assim: e a pedra que fora rejeitada se tornou a pedra angular. Não é isso? E esse salmista, o Davi, quando escreve isso, ele escreve num sentido. Esse mesmo trecho Jesus vai usar, já aplicando a ele mesmo, dizendo: eu sou a pedra que vocês construtores rejeitaram. Eu sou a pedra que vocês, escribas, na época de Jesus, os mestres da lei, rejeitaram. Ele era um judeu que fora rejeitado por seu povo. Mas olha só, e essa a gente vai ler junto, hein, gente? Em seguida, lá em Atos, no capítulo 4, vamos lá para Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, acho que eu marquei aqui. Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos 4, versículo 11, ele dá uma explanada maior a respeito desse texto. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eita glória! Irmãos, aqui Pedro faz uma interpretação a respeito dessa pedra angular. É a pedra que salva, é Jesus Cristo. Perceba, para que eles estavam construindo uma torre? Para chegar aos céus. Cada um daqueles homens se reuniram em um propósito em comum, que foi chegar aos céus. Deus diz: não, não é você que sobe, sou eu que desço. Sou eu que desço sobre a terra, em Jesus Cristo. É Ele que faz esse caminho. Irmãos, em todas as outras religiões, o homem tem que fazer alguma coisa para ganhar de Deus. Mas no cristianismo é totalmente diferente. É Ele que faz primeiro. E em amor nós retribuímos. Simples assim. Então, Jesus, que é a pedra angular, a pedra fundamental das nossas vidas, é Ele que nos leva aos céus. E não construções humanas. E não construções que nós pensamos e projetamos, por mais perfeitas que forem. É somente Jesus que nos leva até os céus. Nos leva à salvação, nos leva a conhecer o Pai. Pela graça sois salvo mediante a fé. E essa fé em quem? No nosso Criador Jesus Cristo. O nosso grande e maravilhoso Senhor Jesus Cristo. É através dessa pedra que chegamos à salvação. Olha que maravilha. Não é nada que fazemos, irmãos. Não é por obras. E eu penso que esse texto fala a respeito disso, fala a respeito do homem querer, através de obras, conseguir alguma coisa de Deus. Não porque eu estou orando mais, Deus vai me dar mais bens materiais. Mas será que é assim a matemática de Deus? Olha, a matemática de Deus me leva a pensar diferente. Me leva a pensar que quanto mais eu dou, mais eu tenho.
É uma matemática diferente, não é verdade? Mas vamos seguir no texto, depois da gente entender um pouco melhor o que esse trecho queria dizer. Os tijolos substituindo pedras não é para nós. A gente fica com o quê? Com a pedra. Que pedra? Jesus Cristo. Em seguida, meus irmãos, a gente tem uma outra passagem. Já no capítulo 11, versículo 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aí a gente começa a entender melhor. Olha só, Deus teve que interferir. O homem estava numa corrupção só, e ele manda o dilúvio. Em seguida ele diz: não vou mais destruir assim as coisas com o dilúvio, de forma nenhuma. E o que ele percebe? Que o homem tem um coração inclinado para quê? Para o mal. Para fazer o oposto da vontade de Deus, muitas vezes. E a gente sabe disso, porque muitas vezes vive nisso. A carne milita contra o Espírito que habita em nós. É ou não é? Então, Deus percebe isso. Olha o propósito do homem: construir algo para se tornar célebre. Mas entra mais um detalhe: para que não nos espalhemos por toda a terra. Aí o bicho pega. Por quê? Porque Deus tinha falado justamente o contrário. Olha o que Deus fala em Gênesis 9:1. Capítulo 9, versículo 1. Vamos voltar lá para o início. Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Aí complica. Porque os homens aqui estavam se reunindo para fazer o contrário. Eles queriam ficar agrupados. A terra tão grandiosa, tão vasta, e eles querendo se amontoar num local para tornarem célebres os seus nomes através de uma construção que eles mesmos inventaram de fazer, indo diretamente contra a vontade de Deus. Os homens se reúnem em volta de um objetivo em comum: a glória pessoal. Isso é um problema na vida de cada um de nós, buscar a glória pessoal. A satisfação de conseguir um objetivo é 100% boa. Mas quando esse objetivo está orientado para um lado ruim, realmente não é bom em longo prazo. E aí, Deus percebe isso, percebe o coração: opa, o homem já está trilhando caminhos ruins de novo, eu preciso intervir. E essa intervenção de Deus, meus irmãos, não é uma intervenção para acabar com a graça dos seres humanos. Vamos acabar aqui, que eles estão muito alegrinhos, estão muito unidinhos, vamos acabar com isso, não. Essa intervenção é pura misericórdia de Deus sobre a humanidade. É o que a gente vai ver um pouquinho em seguida, no versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. No versículo 6, e o Senhor disse: eis que é um só povo, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Olha a constatação de Deus diante do que estava acontecendo. Eles são um só. Não há limites quando eles são um só. Só que esses limites, esse um só, esse propósito estava totalmente errado, irmãos. Estava seguindo por um caminho que era de destruição para a própria humanidade. A soberba, meus irmãos, ela é o princípio da destruição humana. Nós somos criaturas e não fomos feitos para ser adorados. Só Deus foi feito para ser adorado. Só Deus não foi feito. Corrigindo, Deus sempre existiu. E só Ele pode ser adorado. Apenas Ele.
Quando o homem busca a sua própria glória, ele está buscando, em outras palavras, ruína. E Deus, em sua imensa misericórdia, teve que fazer. Mas fica uma lição também interessante para nós. Quando o homem se une com entendimento mútuo, o homem pode chegar muito longe. Para o bem, mas também, infelizmente, para o mal. Seguindo no versículo 7, nós temos... Lembra? O homem está dizendo todo o tempo assim, venham, vamos construir, venham, vamos trocar as pedras por tijolos. Agora é Deus que fala. Venham, vamos descer e confundir a língua daqueles que falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Esse venham é uma referência real à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali estavam, vendo o que os homens estavam fazendo, o caminho errado que eles estavam seguindo, e precisavam fazer alguma coisa, por misericórdia e graça de Deus. E eles assim o fizeram. Foi uma intervenção cirúrgica em tudo que estava acontecendo. Porque Deus não manda uma praga, Deus não manda uma doença, Deus apenas vai num ponto-chave na humanidade: entendimento. Entendimento. Deus vai nesse momento e acaba com o entendimento mútuo das pessoas. Eles têm um propósito, tem? Mas não tem entendimento agora. Acabou o projeto. Foi o que Deus fez. Ele intervém dessa maneira para que os projetos dos homens não sigam em frente. Aí surgem então as mães, acredita-se, na verdade, os estudiosos dizem, né, que a partir desse momento surgem as línguas mãe do que a gente conhece hoje, como inglês, português e assim vai. A linguagem ela vai evoluindo, né? Então, essas línguas mães elas surgiram, segundo esses estudiosos, a partir desse momento. E em seguida a gente já caminha para o desfecho. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Betel, confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É Deus dizendo, irmão, você quer ficar unido? Não, não vai. Eu quero que vocês se espalhem. Aqui, esse trecho e esse final dessa história da Torre de Babel nos diz o quê? Soberania de Deus. Você tem seus planos, irmãos, mas Deus tem o dele. E quando os dois estão em conflito, adivinha qual é o que vai prevalecer? O de Deus. Porque Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. E veja, quando ele intervém nos seus planos, muitas vezes acabando com eles, zerando tudo, é misericórdia, é graça. Porque certamente, um Deus que é onisciente e sabe de todas as coisas, Ele sabe os caminhos ruins que tu vais trilhar. É importante que a gente tenha isso em mente. Essa é uma lição que é passada não só aqui, nesse trecho, mas em outras passagens bíblicas. A gente vê, por exemplo, a história de Jó, onde Jó tem uma vida perfeita. E Deus elogia Jó. Mas tem um porém. Jó achava que era próximo de Deus. E ele termina o livro dizendo, eu achava que eu te conhecia. Passando a conhecê-lo mais. Essas coisas que a gente, aos olhos humanos, acha que é ruim, acontecimentos que a gente acha que é ruim, não são. Aos olhos de Deus. Porque todas as coisas, vocês vão me dizer aí, não vão? Cooperam. E eu creio nisso, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a pregação não terminou por aí.
O nosso Deus grandioso, poderoso, majestoso, embaralhou as línguas. Ele interveio. O homem tinha propósito, o homem tinha comunicação, orientado para o lado errado. Mas Deus, ele não desfaz simplesmente as coisas. Ele faz melhor. E esse faz melhor vai aparecer depois de muitos anos, muitos séculos, através de Jesus Cristo. O homem tinha um propósito errado, não tinha? Querendo se tornar célebre. Jesus Cristo vem, morre pela humanidade, paga nossos pecados, nos dá direito à salvação, ele é a pedra angular. Mas ele não faz só isso. Ele nos dá um propósito de vida sobre essa terra. Não é qualquer propósito, porque qualquer projeto seu vai acabar aqui. Você vai montar sua empresa, vai ser poderosa, vai crescer, vai deixar para os filhos, mas tu não vai levar nada. Mas o propósito de Deus que Ele deixa para mim e para você é um propósito que transcende a vida, chega à eternidade. Jesus, no Sermão do Monte, Ele diz para a gente não juntar tesouros na terra, mas sim no céu. Opa, dá para juntar tesouro no céu, cumprindo a palavra de Deus, sendo obediente, permanecendo em fé. Mas que propósito é esse que eu estou falando aqui? Vamos ler junto? Eu acho que carece da gente dar uma lida junto nisso aqui, eu acho importante. Vamos lá, Mateus 28, lá para trás na Bíblia. Vamos lá para Mateus 28, 18. Mateus 28, 18, a grande comissão. Olha que propósito maravilhoso. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí um propósito para mim e para ti. Para todas nós que cremos em Jesus Cristo. É esse. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Mas não acaba por aí. Marcos também vai falar em propósito. Marcos também vai falar em propósito para a gente. No capítulo 16, 15. E disse-lhes, isso é Jesus falando já quase na ida dele, subindo aos céus. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Preguem o evangelho, façam discípulos. Está aí o teu propósito de vida, que chega à eternidade. Lembra daquele propósito de se tornar célebres? Esquece isso. Fazer discípulos, pregar o evangelho. Fazer discípulos, pregar o evangelho. Simples assim. Esse é o propósito que Deus nos insere. Esquece Babel. Agora a gente tem um propósito pelo qual vale viver e morrer. Os mártires foi assim. Morreram pelaquilo que acreditavam. Estevão. Maravilhoso, não tenho nem palavras para descrever aquilo que aconteceu. Quando deram a oportunidade de Estevão fazer sua defesa, sabe o que ele fez? Pregou. Pregou para aqueles caras que queriam apedrejá-lo. Ele disse assim, olha, vocês... Ele conta toda a história do povo de Israel. E diz para eles, olha, vocês são um povo incrédulo desde lá de trás. Deus estava ajudando vocês no Egito. E vocês não queriam saber de Deus, vocês queriam voltar para o Egito. É importante a gente entender isso, meus irmãos. É um propósito que vale viver e vale morrer. Propósito. E olha só, esse propósito não é só meu, não é só teu. Ei, irmão, esse propósito é propósito de Deus. Ele te chama para participar.
Ele poderia ter feito de outras formas, mas ele escolheu fazer dessa forma. Te chamar para fazer discípulos de Cristo, não é seu discípulo não, é o discípulo de Cristo. E ele te chama para pregar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo. Não podemos esquecer isso de forma alguma, meus irmãos. Para isso fomos chamados. Certo, Deus nos deu um propósito. Mas lembra que na Torre de Babel houve uma confusão de línguas? Cada um falava uma coisa, o outro não entendia, quebrou o entendimento, e a partir desse momento o que acontece? Cai o projeto humano. Mas olha só o que Deus faz em Atos 2, vamos ler do 4 ao 6. Atos 2, do 4 ao 6. Dia de Pentecostes, irmãos. O dia maravilhoso, a descida do Espírito Santo. Os irmãos que ali estavam cheios da presença, foram cheios da presença de Deus. E Atos, que foi escrito por Lucas, ele diz assim, Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, eu vou continuar lendo para a gente entender melhor. Vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Aqui Deus faz o contrário, olha que maravilha. Lá ele confundiu, todo mundo falava a mesma língua, Deus intervém, cada um passa a falar línguas diferentes, ninguém se entende. Aqui é o contrário. Aqui Deus entra através do Espírito Santo e faz, embora cada um, ele não desfez o que fez lá atrás, embora cada um falasse línguas diferentes, eles se entendiam mutuamente. E o que eles falavam? Falavam sobre as glórias de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo que cada um de vocês recebeu, está aí com vocês. Ele traz comunhão. Ele traz entendimento. Ele não traz confusão. Ele não traz briga. Ele não traz qualquer outro tipo de coisa. É isso que ele vai trazer. Comunhão, entendimento. Porque a obra de Deus é perfeita, irmãos. Ele não vai te dizer, faz isso, sem ele te dar ferramentas para fazer. Quer ferramenta maior do que o Espírito Santo? O próprio Deus que habita em cada um de nós. Não existe outra ferramenta, irmãos, tão poderosa. É Deus habitando em você. Você já parou para imaginar o quanto isso é maravilhoso? Deus habita em você. Você que é pecador, você que erra, você que falha, mas Ele, na sua misericórdia, graça e amor,
habita em você. E quem deixou isso acontecer? Quem proporcionou isso na tua vida? Deus. Através do Deus Filho, Jesus Cristo. Essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, meus irmãos. E o que a gente pode resumir nesse momento? Deus é soberano. Os planos dele são perfeitos. E eles sempre vão prevalecer, embora a humanidade queira fazer diferente. O que a gente aprende com os construtores da Torre de Babel? Não desprezemos a pedra. Não desprezemos o Cristo. Não desprezemos o Salvador de nossas almas. Ele é poderoso para fazer em nós a sua obra e através de nós a sua obra. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração juntos, meus irmãos. Espero não ter demorado demais. Espero que os senhores tenham compreendido. Eu sei que no momento que nós falamos, muitas coisas passam na nossa mente. Você que prestou atenção, muitas coisas passaram na sua mente. Você foi tocado pelo Espírito Santo a pensar de maneira diferente. Aí eu faço essa pergunta: o que é que Deus falou contigo hoje? Responde para ti mesmo. Em que propósitos você está desempenhando o maior esforço? Os seus ou o de Deus? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder, irmãos. Talvez você nem consiga agora. Talvez em casa. Mas eu penso que Ele está agindo na vida de cada um de nós. Que nós possamos contribuir e participar do maravilhoso projeto que não é seu, que não é meu, que é de Deus, que é de Jesus Cristo, que é do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo, talvez não com as minhas palavras, com as palavras que eu vou proferir agora, mas com aquilo que o Espírito Santo te guiar nessa oração. Pai glorioso e Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós oramos. Nós oramos, Senhor, para te agradecer em podermos participar da tua maravilhosa obra, Senhor. Que nós não sejamos, Pai Santo, como os construtores que expulsaram e deixaram de lado a pedra e colocaram os seus deveres, as suas vontades à frente. Não, que não sejamos assim, meu Pai, mas que pelo contrário, nós coloquemos Jesus, a pedra angular, como a pedra fundamental das nossas vidas, para que nós possamos cumprir o teu propósito, Senhor. Nos ajuda, Pai, através do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nós pedimos e clamamos a Ti por ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Precisamos de Ti, Pai Santo e Todo-Poderoso. Nos dá força, nos dá coragem. Aquele que está cansado, aquele que está desanimado, Senhor, traz ânimo, traz força, traz vigor, meu Pai, para que ele possa Te servir com amor a Ti e por amor a Ti, meu Senhor. Que cada um de nós, Pai Santo, seja transformado dia a dia, que a Tua boa obra, Senhor, ocorra dentro de nós e através das nossas vidas. Que sejamos instrumentos do Teu propósito, Senhor. Que haja comunhão em nossa igreja, que haja entendimento em nossos lares, nas nossas casas, meu Pai.
Que marido entenda sua esposa, que esposa entenda seu marido, que os pais entendam seus filhos, que seus filhos entendam seus pais. Que cada irmão da igreja entenda o outro, meu Pai. Que possamos entender os nossos pastores, sermos entendidos por eles, Pai Santo. Para que nós juntos consigamos, Pai Santo, construir um propósito maior, aquele propósito que Tu nos destes, Pai. Para que juntos, Senhor, possamos Te glorificar. Para que juntos, Senhor, possamos exaltar o Teu santo nome. E um dia, junto de Ti, na eternidade, possamos olhar para Ti e dizer como na música, valeu a pena. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.